Você sabe quais são os pressupostos, os requisitos indispensáveis da desapropriação? E você conhece a competência para realizar a desapropriação? Entender esses dois temas é fundamental para compreender o Instituto da Desapropriação. Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e aliá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu já te convido a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre os pressupostos da desapropriação e compreender como funciona a competência do Instituto da Desapropriação. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma série onde estamos estudando a desapropriação. A desapropriação é uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada. Mas essa intervenção ela deve se dar pautada por regramentos que estão desde nossa Constituição até em determinados diplomas legais. Além disso, para realizar a desapropriação, é preciso que o ente público ele tenha competência para praticar os atos relativos à desapropriação. A inobservância tanto dos pressupostos como da competência levam à nulidade absoluta dos atos praticados relativos à desapropriação. Daí a importância de compreendermos esses temas. E quais são os pressupostos jurídicos da desapropriação? Os pressupostos são os requisitos fundamentais de validade de uma desapropriação. E onde podemos encontrar de maneira bem clara esses requisitos é na nossa própria Constituição. O artigo 5º, inciso 24, diz como se dá o Instituto da Desapropriação e também apresenta nas entrelinhas os seus requisitos. Vamos ver desse inciso 24. Artigo 5º, inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Da leitura do nosso inciso 24 do artigo 5º, nós podemos então identificar três pressupostos da desapropriação. O primeiro pressuposto é a finalidade pública, o segundo pelo pressuposto é a indenização justa e o terceiro pressuposto é a legalidade. Vamos conversar sobre cada um desses pressupostos. O primeiro deles, que é a finalidade pública, ele está atrelado a três situações distintas. Uma das situações é a necessidade pública, outra situação é a utilidade pública e a terceira situação é o interesse social. Quando falamos em necessidade pública, temos aí, inerente a esse conceito, uma urgência, ou seja, o Estado precisa, de maneira rápida, daquele bem para solucionar alguma emergência, alguma situação calamitosa. Por exemplo, vamos imaginar a situação de uma queda de um barranco, né, que venha a obstruir uma estrada que interliga municípios e que, com isso, deixa o município isolado em relação ao restante ali dos territórios do Estado. Trata-se de uma situação emergencial. Então, o Estado ele desapropria uma área por necessidade pública para rapidamente construir uma outra via de acesso para resolver aquele problema da queda do barranco que obstruiu e destruiu uma determinada estrada. Aí nós temos a finalidade pública pautada em uma necessidade pública. A utilidade pública, também o Estado tem um interesse no bem, mas não há ali uma emergência. O Estado tem um interesse num determinado bem porque ele quer ali utilizar aquele bem, incorporar aquele bem ao seu patrimônio para resolver ali uma situação de um serviço público que precisa ser melhorado ou ampliado. Por exemplo, um terreno para a construção de uma escola. Ocorre uma expansão de determinado município, uma área urbana se expande e precisa ali
ser construído um determinado equipamento público, uma escola, um posto de saúde. Com isso, o município ou o próprio estado vai buscar terrenos, buscar locais onde ele possa construir um equipamento público. Ele está visando uma utilidade pública. E quando falamos aí na finalidade pública inerente ao interesse social, é porque o Estado ele vai intervir na propriedade, vai desapropriar um determinado bem para resolver uma questão social, por exemplo, assentamento de agricultores, de pequenos agricultores. Isso é uma desapropriação com finalidade de interesse social. Dois pontos importantes sobre a finalidade pública precisam ser aqui esclarecidos. O primeiro deles é que a questão da necessidade pública, ela é, digamos, uma espécie dentro da utilidade pública. Utilidade pública é sempre que o Estado, o ente público, ele precisa daquele bem para atender um determinado serviço público. O que vai diferenciar a utilidade da necessidade é que na necessidade nós temos o agregado ali a urgência. Mas sempre a necessidade vai ter também associada uma utilidade pública. O que vai diferenciar apenas é a urgência na incorporação daquele bem no patrimônio do ente público. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós também queremos destacar é que tanto o conceito de utilidade pública quanto o conceito de interesse social são conceitos jurídicos indeterminados. Ou seja, o legislador ele não diz o que é utilidade pública, não diz o que é necessidade pública e nem diz o que é interesse social. E trata-se de uma construção doutrinária para compreender por que o constituinte originário denominou assim as situações que levam à desapropriação. Então, é importante lembrar que são conceitos jurídicos indeterminados. E em que consiste o pressuposto da indenização justa? O Constituinte, ele coloca no inciso 24 que a indenização deve ser prévia, deve ser justa e deve ser em dinheiro. O que significa a indenização prévia? Significa que antes do Estado ter a propriedade do bem, ele precisa pagar ao antigo proprietário. Agora, essa indenização prévia, ela vai se dar no valor que o Estado, que o ente público entende correto, entende devido. Por isso, o desdobramento com a ação de desapropriação, porque normalmente o proprietário não concorda com o valor, até porque geralmente são valores irrisórios que não refletem o valor da propriedade. Então, isso vai ser discutido na ação de desapropriação. Mas a indenização prévia ela vai acontecer, inclusive para a emissão da posse o poder expropriante, desapropriante, ele vai ter que depositar o valor que ele indicou como valor devido. Outro ponto é que a indenização deve ser justa, ou seja, a prévia é antes de o Estado assumir a propriedade. Justa porque deve refletir exatamente o valor inerente ao bem. Deve refletir o valor econômico do bem no momento do ato de desapropriação. E ela deve ser em dinheiro. Em regra, deve ser em dinheiro. Por que eu estou dizendo que é em regra? Porque existem exceções que permitem o pagamento através de títulos da dívida pública, que é o caso das desapropriações sancionatórias, que são aquelas relativas à necessidade de garantir ali um interesse social. Nessas desapropriações, como o caso da desapropriação especial urbana, que está no artigo 182 da Constituição, como também na desapropriação especial rural, que está prevista no artigo 184 da Constituição, as indenizações vão ser pagas em títulos da dívida pública e não em dinheiro. E ainda há uma terceira desapropriação, que é a desapropriação confiscatória, que está no artigo 243 da Constituição. Na desapropriação confiscatória, o que temos é que o Estado não paga indenização. Nesse caso, que é um caso mais extremo, é quando a propriedade for utilizada, por exemplo, para o tráfico de drogas, para a plantação de drogas, ou ainda quando aquela propriedade ela tinha trabalho escravo. Nesses casos, a desapropriação ela ocorre
sem o pagamento de indenização, porque se trata ali de uma sanção pelo uso nocivo da propriedade nos 2 casos previstos na Constituição, no artigo 243. E o último pressuposto a ser observado é a legalidade. A desapropriação, por ser um ato de império, deve se pautar estritamente pela legalidade, ou seja, deve observar os ditames que regulam o Instituto da Desapropriação, especialmente o Decreto-Lei 3.365, de 1941, e a Lei 4.132, de 1962, que são os principais diplomas jurídicos que regulam a desapropriação. E, por fim, é importante lembrar que o descumprimento de qualquer dos pressupostos que nós vimos leva à nulidade do procedimento de desapropriação e à nulidade da desapropriação propriamente dita. E falando de competência, como funciona a competência para a desapropriação? A competência para a desapropriação, ela se dá em 3 vertentes. A primeira vertente é a competência legislativa. A segunda vertente é a competência declaratória. E a terceira é a competência executiva ou executória. Na competência legislativa, nós temos que a União, conforme artigo 22, inciso 2º da Constituição, tem competência para legislar sobre desapropriação. Portanto, só quem pode legislar sobre a desapropriação é a União. Lembrando que o próprio artigo 22, parágrafo único, ele dispõe que aquelas competências do artigo 22, inclusive a competência de legislar sobre desapropriação, pode ser outorgada, pode ser transferida para os estados nos termos de lei complementar, ou seja, a União pode fazer uma lei complementar sobre desapropriação e outorgar poderes para os estados, e apenas os estados, legislarem sobre desapropriação. Mas não há essa lei complementar até o momento. Então, portanto, só quem pode legislar sobre desapropriação é a União. E o que vem a ser a competência declaratória? A competência declaratória está relacionada à competência para declarar determinado bem como de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Esse ato de declaração é o ato que inaugura o procedimento de desapropriação. Então, a competência declaratória é essa competência de declarar que determinado bem que estava com o particular, ele passa a ser de interesse do ente público. Essa competência é uma competência comum de estados, União, Distrito Federal e municípios. Todos os entes, eles têm competência para declarar a desapropriação, essa competência declaratória. Mas é preciso lembrar a questão territorial, ou seja, a União pode declarar o ato de desapropriação de qualquer bem que esteja no território nacional. Os estados e municípios só podem declarar de bens que estão dentro do seu limite territorial, ou seja, o estado não pode querer desapropriar um bem que está no território de outro estado. O município não pode desapropriar um bem que está no território de outro município. Portanto, essa competência declaratória está atrelada também à questão territorial. Apesar de eu ter afirmado que essa competência é uma competência comum, ou seja, de União, Estado, Distrito Federal e municípios, é preciso lembrar que algumas desapropriações, elas são restritas a determinados entes públicos. Por exemplo, a desapropriação para a reforma agrária, ela é de competência exclusiva da União. Somente a União pode declarar a desapropriação de um bem para fins de interesse social de reforma agrária. E também a desapropriação urbanística, que é aquela relativa a determinados locais urbanos, ela é uma competência do município, atrelado ao plano diretor do município. Então, a competência urbanística, de desapropriação urbanística, só pode ser exercida pelo município. Além disso, a desapropriação confiscatória também é competência exclusiva da União. Somente a União pode desapropriar um bem em razão de confisco pelo uso
em produção de substâncias psicotrópicas ou então de realização de trabalho escravo naquele bem imóvel. Então, a desapropriação confiscatória também é de competência exclusiva da União. Apesar de estarmos falando aqui da União, Estado, Distrito Federal e municípios, tem ainda duas exceções de entidades que não são as pessoas jurídicas de direito público propriamente ditas, mas que também têm competência para declarar a desapropriação. Uma delas é o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, que tem competência para declarar a desapropriação de determinados bens de interesse à construção de vias de acesso, de estradas. Outra entidade, que é uma autarquia, é a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEEL, ela pode também declarar a desapropriação de locais, de terrenos, de imóveis de interesse de instalação de unidades de concessionárias ou permissionárias de energia elétrica. Uma última questão interessante sobre a competência declaratória é se os entes públicos podem desapropriar bens uns dos outros. A União, ela pode desapropriar bens dos estados ou dos municípios, porque é o ente que detém essa competência em todo o território nacional. Já os estados, eles não podem desapropriar os bens da União em seu território, mas podem desapropriar bens dos municípios em seu território. E os municípios não podem desapropriar bens nem da União e nem dos estados. E como se exerce a competência declaratória? Essa declaração, ela se dá através de um decreto do chefe do Poder Executivo, que decreta ali a desapropriação do bem, o interesse público sobre o bem, a utilidade pública ou a necessidade pública ou o interesse social. Então, é um decreto do chefe do Poder Executivo. Mas também pode se dar através de lei de efeitos concretos, ou seja, o Poder Legislativo também pode expedir um ato de desapropriação através de uma lei de efeitos concretos. E o que vem a ser a competência executória? Como o próprio nome diz, é executar todos os atos necessários à desapropriação. Declarado o interesse público, a necessidade pública, a utilidade pública, o interesse social em relação a determinado bem, segue-se a etapa executória, ou seja, de executar aquele decreto que nós vimos, que declara a utilidade pública, ou executar a lei de efeitos concretos, que também declara a utilidade pública de um bem. Nesse procedimento executório, nós temos aí desde da fase de negociação com o proprietário do imóvel, para tentar resolver isso ainda na fase administrativa e pagar o valor de indenização, como também a fase judicial, ou seja, não havendo acordo na fase administrativa, ingressar com a ação judicial de desapropriação. E quem é que tem competência executória? Ora, quem tem competência para declarar, tem competência para executar. Então, esse já é o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro. Os entes que têm competência declaratória também têm competência executória. Mas essa competência declaratória, ela não pode ser delegada, enquanto a competência executória pode sim ser delegada, pode ser transferida. Ela pode ser transferida por lei ou então por contrato. É o que diz o artigo 3º do Decreto-Lei 3365 de 1941. Vamos ver desse dispositivo. Artigo 3º. Poderão promover a desapropriação mediante autorização expressa constante de lei ou contrato, primeiro, os concessionários, inclusive aqueles contratados nos termos da Lei 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que é a Lei de Parceria Público-Privada, permissionários, autorizatários e arrendatários. Segundo, as entidades públicas. Terceiro, as entidades que exerçam funções delegadas do poder público. E quarto, o contratado pelo poder público para fins de execução de obras e serviços de engenharia sob os regimes de empreitada por preço global, empreitada integral e contratação integrada. Então percebemos que essas pessoas elencadas no artigo 3º, elas só têm competência
executória, eles não têm competência declaratória. Então, na competência declaratória, nós temos ali a competência para declarar um bem de utilidade pública para fins de desapropriação. E na executória, de desempenhar todos os atos. Com isso, nós podemos dizer, e a doutrina ela diz que a competência executória ela é de duas modalidades. A competência incondicionada, ou seja, aquele que tem competência para declarar também tem competência para executar. Não precisa de uma lei autorizativa, não precisa constar uma cláusula contratual autorizando a União a realizar a desapropriação, porque isso é inerente da competência que ela tem. Ó. Ela tem uma competência total em desapropriação, ou seja, tanto declaratória como executória. Isso vale para estados, municípios e Distrito Federal. E a competência executória, ela também pode ser uma competência condicionada. Por que condicionada? Porque vai ser a lei ou então o contrato que vão outorgar essa competência para determinado ente, determinada pessoa jurídica. Então, a competência condicionada, ela está atrelada à concessão dessa competência por meio de lei ou por meio de contrato, para que seja prosseguido o procedimento executório da desapropriação. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa nossa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários sua pergunta que nós vamos responder. E se você tem alguma sugestão de tema para nós trazermos aqui para o nosso estudo, também apresente essa sugestão que nós vamos preparar o conteúdo para você. Inclusive, essa série sobre desapropriação foi fruto de sugestões de vários colegas, de vários de vocês que acompanham o nosso trabalho e que sugeriram o estudo da desapropriação. E eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.